Olá pessoal, eu sou Carlos Zacarias, professor do Departamento de História da UFBA. Eu hoje mais uma vez me dirijo à comunidade surda para falar sobre o fascismo. Muitos estudiosos têm se preocupado ultimamente com o reaparecimento do fenômeno. Os historiadores tratam o fascismo a partir da identificação daquilo que é chamado de fascismo histórico. O fascismo histórico existiu na Itália a partir da chegada ao poder dos fascistas liderados por Mussolini em 1922. Mussolini chegou ao poder através de eleições, né? Há uma marcha em Roma, mas não houve um golpe. A pressão sobre o rei Vítor Emanuel III, e a partir de um grande acordo das elites políticas daquele país, que eram incapazes de governar depois da Primeira Guerra Mundial, Mussolini ascende, né? E instaura um governo que vai se fechando até que em 1926 o fascismo escancara toda a sua brutalidade, a partir do assassinato de um deputado socialista chamado Matteotti. Na Alemanha, o fascismo chega ao poder em 1933 com Hitler, da mesma forma, através de eleições e através de elites políticas que, incapazes de acessar o voto, né, acossadas por uma crise brutal que acometia o país, tiveram que estender as mãos a um disparatado, um ex-cabo do exército que tinha ideias no mínimo exóticas, mas que liderava um partido de massas que era o Partido Nazista. O que se chama de fascismo histórico só existiu na história porque o século XX permitiu a política de massas. Até o século XIX, toda a política era feita pela elite. Mas a partir da entrada em cena das pessoas, da urbanização das cidades, da transformação profunda que o século XX promoveu, a política se converte num fenômeno de massas. E se por um lado havia a perspectiva de mudanças, porque as pessoas supostamente iriam votar a favor dos seus interesses, do outro lado, a extrema-direita também mobilizou anseios, expectativas, frustrações dos trabalhadores, das massas, e conquistou, a partir desse momento aí, especificamente nos momentos de crise aguda, a confiança das massas, e os fascistas chegaram ao poder. O fascismo histórico existiu nesse período aí, até 1945, né, quando a guerra dá fim aos fascistas. Né? A derrota da Alemanha e da Itália na guerra, com a morte de Mussolini, que é executado pelos partigianos, né, os antifascistas italianos, e depois a morte de Hitler através de suicídio, e o julgamento dos fascistas que sobreviveram. Supostamente o fascismo teria desaparecido, mas muitos estudiosos identificaram a permanência do fascismo ao longo da história. Um deles é Adorno, Theodor Adorno, filósofo, que nos anos 50 estudou e publicou um livro sobre o assunto, estudo sobre a personalidade autoritária, o fascismo nos Estados Unidos. Ele viu como uma sociedade democrática, a supostamente mais democrática do mundo, comportava cidadãos, pessoas que tinham um veio, uma disposição autoritária. Essa disposição autoritária, em nenhum momento na sociedade americana, permitiu a chegada ao poder de um líder autoritário, com exceção de 2016, quando Trump ascendeu com essa característica, contra todos os prognósticos. A ascensão de Trump exatamente abre as portas para a preocupação dos estudiosos contemporâneos sobre este fenômeno que toma conta do mundo, que tem a ver com a extrema-direita ascendendo em diversos países, nos Estados Unidos, como eu falei, na Hungria com Viktor Orbán, e na Polônia, na Itália, os fascistas são muito ativos, né, e fazem uma série de composições com a extrema-direita, e especialmente no Brasil. O Brasil é um desses países onde os estudiosos têm os olhos focados. O governo de Jair Bolsonaro é, de todos esses, o governo que mais se assemelha ao fascismo. Dizer que o governo se assemelha ao fascismo não é dizer que o governo instaurou um regime fascista, mas dizer que o governante e uma parte das pessoas que estão no seu entorno têm essas características. O estudioso, o historiador Robert Paxton, num livro publicado no início do século XXI, Anatomia do Fascismo, definiu algumas características do fascismo que eu queria discutir com vocês. Essas características aparecem em Jason Stanley, que discute como funciona o fascismo na perspectiva contemporânea, mas eu queria apontar essas características do fascismo para a gente ver o que é que reaparece no Brasil aqui. O Robert Paxton diz que o fascismo tem um senso de crise catastrófica. A ascensão da extrema-direita no Brasil hoje, ela trouxe a ideia de que o país vivia uma crise profunda,
que era incontornável, essa crise tinha uma dimensão ética, que era a corrupção do PT, tinha um partido responsável, né? Portanto, um elemento identificável ali, e que essa crise era incontornável, a não ser que se debelasse completamente este país que existia sob a direção do PT. Há também uma ideia da primazia do grupo. Na ideia de primazia do grupo, o que Jason Stanley diz, mas eu estou tomando de Robert Paxton, a ideia é que a primazia do grupo é a ideia do nós contra eles, né? Que eles são todos aqueles que não somos nós. Então, cada adversário que é criado ao longo do tempo vira comunista, vira um petista, vira alguém que está infiltrado, alguém que é da velha política, alguém que tem que ser eliminado. Há a ideia do vitimismo. O fascismo trabalha com essa ideia do vitimismo para dizer que, até aqui, tudo aquilo que parecia ser maioria, hoje é submetido, acossado, oprimido por minorias que ganharam espaço numa democracia degenerada. Então, são as mulheres que ganharam espaço e oprimem os homens, são os gays que ganharam espaço e oprimem os heterossexuais, são os negros que ocupam espaços que deviam ser dos brancos, ocupam porque lhes foi concedida espaços na universidade através da cota, por essa política degenerada. Então essa ideia do vitimismo, ela mobiliza esses anseios e está presente na sociedade brasileira. O pavor à decadência, sob a influência nefasta do liberalismo, da luta de classes e da influência de potências estrangeiras. A gente vê de maneira recorrente a ideia de que o PT inventou a divisão de negros e brancos, de homens e mulheres, né, de pobres e ricos, como se isso não existisse no Brasil, como se fosse uma invenção de um partido. A gente vê a ideia também de que a Venezuela influencia, que Cuba influencia, que a Bolívia de Evo Morales na época influenciava o Brasil. Então essa ideia ela permeia todo o discurso do bolsonarismo, que é característico do fascismo antigo. Isso existiu no fascismo histórico e reaparece agora no fascismo contemporâneo. Há também a ideia de necessidade de integração da comunidade. Essa necessidade de integração da comunidade é aquela ideia que diz que o Brasil, acossado por essas potências estrangeiras, agora se fecha nessa ideia de nação. É um país livre dessas influências todas e agora pode seguir o seu curso, o seu caminho. Então há uma outra característica que é a crença e a necessidade de chefes naturais. Então Bolsonaro surge como essa figura impoluta que, contra tudo que ele diz e que parece absurdo, as pessoas acreditam, as pessoas seguem cegamente, como se tudo que Bolsonaro dissesse é bom por natureza, porque ele, afinal de contas, ele é um líder, ele é uma espécie de messias. Há um culto da violência, os fascistas têm pulsão de morte, eles adoram a expressão da violência e por isso não surpreende que façam manifestações nas ruas em plena pandemia e em uma dessas manifestações tenham levado um caixão para fazer chacota das vítimas da pandemia, como se não fosse uma coisa que a gente tivesse que ter medo, né? Porque eles cultuam essa ideia de violência. E o direito do povo eleito dominar os demais. Então essa é uma ideia também que perpassa o bolsonarismo, que é a ideia de que Bolsonaro e os bolsonaristas são o povo eleito. Não são aqueles que são os anticorrupção, são os que estão trazendo a nova política, e todos aqueles que são contra eles estão lhe criando problema. Então essas características do fascismo histórico, elas de alguma maneira reaparecem aqui. Não quer dizer que a gente esteja sob um regime fascista, mas quer dizer que a gente deve se preocupar. Especialmente para as pessoas com deficiência e para a comunidade surda, eu queria dizer uma coisa. Os nazistas na Alemanha, eles eliminaram não apenas os judeus, os ciganos, os homossexuais, os comunistas, eliminaram também as pessoas com deficiência, que eles chamavam de bocas inúteis. É preciso a gente se preocupar muito com a forma como o fascismo chega até o presente e a gente precisa abrir os olhos, se preocupar e lutar contra.